O nosso irmão Caleb foi um homem que não se via como um gafanhoto. Pertencente à tribo de Judá, ele era símbolo de coragem, fé inabalável e perseverança. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Enquanto 10 espias trouxeram um relatório pessimista, Caleb, junto com o homem de Deus Josué, manteve sua postura de confiança total no Senhor. Por isso, ele recebeu a promessa de entrar na terra e possuir Hebrom, algo que se cumpriu décadas depois. E eu separei, pela misericórdia de Deus, 10 lições sobre Caleb. Assista o vídeo e confira para a nossa edificação. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, ou quer conhecer o meu site ou meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu quero te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser enriquecidas, abençoadas, e quando você curte o vídeo, o YouTube entende que aquele vídeo é importante e entrega ele para mais pessoas. Então, fica aqui o meu pedido, você pode me ajudar? Meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade, meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu. Que Deus te abençoe. Vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: Caleb foi até o final. Caleb foi um dos poucos que saíram do Egito e conseguiram entrar na terra prometida. Caleb permaneceu firme. Ele conseguiu começar bem e terminar bem. Isso nos ensina sobre a necessidade que todo cristão tem de perseverar até o final. Ainda que o tempo passe, ainda que os outros desistam, ainda que o cenário seja desfavorável, vai o conselho: não pare, não retroceda e não negocie a sua fé. Vá até o final, porque só quem vai até o final experimenta o cumprimento completo das promessas de Deus. Segunda lição: ande com Josué e serás um Caleb. Josué e Caleb, irmãos, eram uma dupla, imbatível, inabalável. Dos 12 espias, só os 2 voltaram com um parecer otimista e foram os únicos daquela geração que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Essa parceria de Josué e Caleb nos ensina que o ambiente em que você caminha e as pessoas com que você se relaciona determina o que você se tornará. Andar com gente de fé desperta a fé em você. Então faça boas escolhas quando o assunto for companhia espiritual. Cerque-se de pessoas que creem, que oram e que te empurram para dentro do propósito e mais perto de Deus. Terceira lição: você precisa estar de pé, vivo, para ver a promessa se cumprir. Enquanto muitos morreram no deserto, Caleb viveu para ver a promessa de Deus se cumprir à risca na sua vida. Ele tinha 40 anos quando ouviu a promessa e 85 quando viu a promessa se tornar realidade. Então, não morra na fé. Não enterre seus sonhos no deserto da incredulidade. Você precisa estar de pé quando chegar o tempo das coisas acontecerem. Tem pessoas que desistiram perto da promessa se cumprir. Se elas insistissem um pouquinho mais, veriam a alegria do Senhor, o cumprimento da promessa na chegada de um novo amanhecer. Então, se mantenha na posição de sentinela. Vigie para que o cumprimento da promessa te encontre de pé. Quarta lição: calando os opositores. De acordo com Números 13:30,
Caleb fez calar uma multidão. Olha só, irmãos, uma multidão de incrédulos. Caleb não se calou diante do problema, ele fez o problema se calar diante dele. Então, antes que seja tarde demais, se levante como um Caleb diante dessa multidão de problemas. Cale a voz da oposição maligna, a voz do medo, da crítica, usando a unção do Espírito Santo, usando a palavra, não a sua voz, mas a palavra de Deus contra todo mal. É a voz da palavra que cala os opositores e abre caminho para o cumprimento da promessa. Use a palavra na sua boca e no seu coração e saia mais do que vencedor do meio dessa batalha. Quinta lição: o maior título continua sendo o título de servo. Poucos homens, irmãos, na Bíblia foram chamados de servos. E em Números, capítulo de número 14, versículo 24, Deus chama Caleb de meu servo. O título de servo, irmãos, é tão grande que até Jesus ganhou a honraria de ser chamado de servo. Em Isaías 52, 13, há uma profecia sobre Jesus dizendo: servo do Senhor. Mas a verdade é uma só, irmãos. Em um mundo de títulos e cargos, o céu continua valorizando os servos do Senhor. Quer ser grande no reino? Então seja servo, porque o único título que não passa e não muda é o de servo do Senhor. E isso é uma grande honraria para quem é humilde. Sexta lição: tomou o terreno do inimigo. A fé de Caleb, irmãos, não era uma fé passiva. Ele enfrentou a oposição da multidão e anos depois, segundo Josué nos conta, no capítulo 14, verso 12, ele pediu para ocupar a montanha onde os gigantes habitavam, o território mais temido naquela época. Então faça como Caleb, tome posse do que Deus decretou, mesmo que isso signifique derrubar gigantes dentro da tua casa, no trabalho ou por onde você passar. Sétima lição: Caleb escolheu viver em lugares altos. Irmãos, Caleb pediu um monte, ou seja, um lugar alto, e não pediu um vale, um lugar baixo. Ele desejava, irmãos, desafios e não comodidade. E isso nos ensina que, enquanto muitos buscam a zona de conforto, devemos ir para a zona de confronto. São os lugares altos que ampliam a nossa visão espiritual. No campo, irmãos, da facilidade, você não cresce, você não se desenvolve, não conquista nada. Então, rumo aos lugares altos. Oitava lição: Caleb honrou o ministério de Josué. Com certeza, irmãos, outra pessoa no lugar de Caleb teria se levantado contra o ministério de Josué. Isso porque eles eram contemporâneos e os dois eram leais a Moisés. Mas em vez disso, ele somou com o ministério de Josué. Ele reconheceu Deus na vida de Josué. Caleb, irmãos, soube se alegrar com quem se alegra. Ele foi fiel a Deus, leal a Moisés e submisso. Olha, irmãos, um homem dessa grandeza foi submisso ao ministério de Josué. Caleb respeitou a liderança que Deus ortogou sobre a vida de Josué. Isso nos ensina que quem honra será honrado. Então, seja maduro e não tenha ciúmes de quem foi levantado por Deus. Glorifique a Deus quando alguém estiver fazendo a mesma coisa que você faz. Glorifica o nome do Senhor, porque é na tua vez, Deus vai usar pessoas para te honrar. Se você prega, glorifica a Deus por quem prega também. Você canta, você faz alguma coisa na igreja, ajuda os pobres, leva mantimento para os pobres, visita as viúvas, visita os enfermos. Glorifique a Deus pelas pessoas que fazem as mesmas coisas
que você também faz. E às vezes até melhor do que você, que eles sirvam até de exemplo quando estiverem fazendo. Se você pegue o exemplo dessas pessoas e pegue aquilo como motivo para crescer e não enciumar e não deixar de honrar quem faz a mesma coisa que você faz no reino de Deus. Nona lição: não desista da promessa. Se foi Deus que prometeu, vai se cumprir, irmãos. Caleb esperou foi 45 anos sem murmurar. Ele não desistiu de esperar o tempo da promessa. E nós também não devemos desistir de esperar pelas promessas do Senhor. Olha só o que está escrito em Josué, capítulo 21, 45. Olha que palavra, irmãos. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez para a família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Só essa palavra já é combustível para você não desistir das promessas do Senhor, ainda que os montes se transportem para dentro dos mares, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. Continue esperando no Senhor. Tem coisa grande para se cumprir, que precisa te encontrar de pé quando o dia da realização chegar. 10ª lição: a fé verdadeira não envelhece. Irmãos, olha que disposição que o homem tinha para lutar com 85 anos. Caleb queria guerrear. E em Josué, capítulo 14, versículo 11, Caleb disse: eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Caleb é o exemplo da fé que não envelhece mesmo com o passar do tempo. Isso nos ensina que quando a fé é verdadeiramente centrada em Cristo e não nos homens, ela não muda para pior, ela não envelhece. Então, receba essa fé valente sobre a sua vida e diga como Caleb: eu estou forte como no princípio, eu estou forte como antes. O tempo não foi um fator para deteriorar, e sim um fator para fazer a minha fé amadurecer e crescer. Acompanhou essa palavra até o final? Que Deus te abençoe. Comente aí: eu acompanhei até o final. Tenha um dia abençoado para você e sua família. Compartilhe e curta essa palavra para ela ganhar mais relevância aqui na plataforma do YouTube. Que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus.